Nossa agenda digital leva até as famílias todas as informações sobre a rotina dos alunos e os comunicados escolares, com rapidez e certificação de entrega. Utilizamos um sistema de inteligência artificial que corrige redações manuscritas em tempo real, compara os resultados e auxilia o aluno em seu desenvolvimento textual. Com a aplicação de simulados, as escolas conseguem preparar melhor seus alunos, que têm acesso a trilhas de ensino individualizadas, ajudando-os a alcançar seus objetivos. Leve o seu material pedagógico para qualquer lugar. Por fim, atuamos como um grande ambiente educacional, integrando nossas soluções aos principais sistemas de gestão escolar e de controle de acesso. Essa é a Libro, levando até você educação, tecnologia, informação e praticidade. E tudo isso com a sua identidade. Venha nos conhecer! Todos os dias, centenas de conversas chegam à sua empresa. WhatsApp, e-mail, chat, redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Equipes sobrecarregadas, informações dispersas. Para o seu cliente, departamentos não existem. Ele enxerga apenas uma empresa e espera uma experiência rápida, integrada e eficiente. É aqui que tudo muda. Conheça a Max, a plataforma inteligente que conecta atendimento, Customer Success e inteligência artificial. Imagine todos os seus canais de atendimento convergindo para uma única plataforma. Sua equipe ganha velocidade com inteligência artificial e automações inteligentes trabalham por você. Regras inteligentes direcionam chamados, alertam prazos e disparam mensagens automaticamente. Perguntas recorrentes são resolvidas pela IA ou encaminhadas automaticamente para um especialista, sem perder o contexto da conversa. Tudo isso integrado ao seu IRP e aos sistemas que fazem parte da sua operação. Com dashboards em tempo real e toda a segurança da API oficial da Meta, atendimento, suporte, vendas e Customer Success trabalham de forma integrada. Max, a plataforma inteligente que conecta pessoas, processos e inteligência artificial para transformar a experiência dos seus clientes. Toda instituição quer oferecer experiências reais de aprendizagem. Mas quando chega a hora dos estágios, aulas práticas ou residências médicas, planilhas, controles manuais e informações dispersas começam a travar todo o processo. Preceptores precisam acompanhar e avaliar. Os alunos precisam de orientação e acompanhamento. E os gestores e parceiros precisam garantir que tudo funcione com segurança e eficiência. Foi para simplificar esse cenário que a Qualinfo criou o ATEX, uma plataforma inteligente para gerenciar toda a jornada das atividades externas dos estudantes. Com o ATEX, sua instituição pode organizar oportunidades com parceiros, controlar escalas e preceptores, registrar frequências e avaliações, e gerar relatórios estratégicos em tempo real. Tudo isso integrado ao ecossistema acadêmico da instituição, do estágio ao internato, e até no controle de residências médicas, o ATEX simplifica a gestão das atividades externas. Quando a gestão funciona, a instituição ganha controle e a formação ganha qualidade. Leve mais eficiência, organização e inteligência para a gestão da sua instituição com o ATEX. ATEX, tecnologia para formar profissionais mais preparados. O V4 nasceu para transformar a gestão escolar em uma experiência mais inteligente, conectada e eficiente. Porque as melhores decisões não acontecem por acaso. Elas são baseadas em dados. O V4 aproxima escola e família por meio da tecnologia, fortalecendo conexões e tornando a comunicação mais presente. Tudo isso em uma experiência simples, inteligente e segura. Mais controle, mais eficiência, mais tempo para o que realmente importa. Uma gestão inteligente que acompanha o ritmo da escola. Com rotinas em tempo real, cada informação chega quando ela é necessária.
inteligência para conectar pessoas, fortalecer a gestão e transformar a educação. E uma comunicação eficiente que conecta pessoas, fortalece relações e impulsiona resultados. Toda grande transformação começa com uma visão. O V4. Mais uma inovação para o nosso município. Estamos aqui na fase final de implantação do reconhecimento facial em todas as nossas escolas e creches do nosso município de Arins. Estamos aqui com a vice-diretora Jôria da Escola Cívico-Militar João Gontijo Ferreira e eu tenho certeza que esse sistema aqui irá ajudar e muito na gestão das nossas escolas, das nossas creches, para a melhoria da segurança dos pais em relação à estadia dos seus filhos nas nossas escolas. Esse sistema aqui é interligado ao nosso diário eletrônico, onde é feita a chamada de forma virtual aqui em todas as escolas. Então, desde as nossas criancinhas nas creches até o 9º ano, todos passarão por esse sistema, né, Jôria? Então, eu tenho certeza que é mais uma inovação que trazemos para Arinos, que irá ajudar nessa nossa grande gestão com o uso da inteligência artificial. Este sistema aqui irá ter um aplicativo que os próprios pais terão acesso. Então, aquele aluno da zona rural que às vezes sai às 5 horas da manhã, que pega um ônibus, ao chegar na escola e fazer a chamada virtual, o pai saberá que esse aluno chegou bem aqui na nossa escola e com certeza sairá bem também. Além disso aqui, esse reconhecimento facial consegue descrever se esse aluno chegou feliz ou se ele está triste, está com algum movimento diferente do cotidiano. E ao acontecer isso aqui, os diretores, os nossos psicólogos são acionados neste exato momento para poder saber se está acontecendo algo com esse aluno. Mais uma inovação do município de Arins aí que eu tenho certeza que será exemplo para o Brasil inteiro. Sua escola já implementou a educação digital no currículo? A educação digital não é mais uma opção, é direito garantido por lei. O Programa de Educação Digital Ateste-me conecta conhecimento, cidadania e futuro, ajudando as redes de ensino a formar estudantes mais preparados para usar a tecnologia com inteligência, ética e protagonismo. Por meio de trilhas adaptativas, desafios gamificados, metodologias ativas e avaliações por desempenho, o Programa de Educação Digital Ateste-me auxilia as redes de ensino a adequar seus currículos às exigências do MEC, tornando a educação mais tecnológica, interativa e moderna. Os desafios da plataforma desenvolvem as habilidades digitais valorizadas pelo mercado, como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Cada aprendizado fortalece o letramento digital, aumenta a autonomia intelectual e estimula a capacidade crítica e criativa de estudantes e professores que participam do programa. Totalmente alinhado à Política Nacional da Educação Digital, à BNCC Computação e ao ECA Digital, o Programa de Educação Digital Ateste-me apoia a escola na missão de integrar a educação digital e midiática ao currículo, habilitando as secretarias municipais e estaduais de educação a receber mais recursos do Fundeb, pelo acréscimo das verbas do VAR, Valor Aluno Ano Resultado.
Quem se prepara para o futuro começa a agir agora. Programa de Educação Digital Ateste-me. Mais que tecnologia na escola. Uma resposta concreta para os desafios da educação digital no Brasil. Agende já uma apresentação gratuita. Contato@ateste-me.com. Certo aí? Pode liberar quando você disser. Aquela velha contagem, beleza. A Cognivox é uma empresa focada em educação inclusiva para pessoas. Hoje, aqui no podcast da MEX, da Bet Nordeste, vamos conversar sobre um tema que está no centro dos desafios da gestão educacional. Escola também é uma empresa? Uma escola pode ter um excelente projeto pedagógico e perder alunos por causa de um atendimento ruim, por exemplo? E para esse bate-papo, eu apresento aqui nosso convidado de hoje, Tiago Guerra de Araújo, sócio administrador e fundador do Colégio Leão da Barra, uma instituição de ensino localizada em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. À frente da gestão do colégio, Tiago vivencia diariamente o desafio de conciliar educação, gestão e relacionamento com as famílias e a sustentabilidade do negócio. É justamente nessa visão de quem está do outro lado, tomando decisões e administrando uma instituição de ensino, que queremos trazer para a nossa conversa. Tiago, é um prazer receber você aqui no podcast da MEX. Seja muito bem-vindo. E hoje eu vou levar aqui direto à primeira pergunta. Antes de falarmos de gestão, o que mais te desafia e te motiva a administrar uma instituição de ensino? Seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco aqui o que é a escola, os desafios que enfrentamos. Agradeço a Deus pela oportunidade, de ter conseguido chegar aqui, graças a Deus. E vamos para frente. Aí começou logo uma pergunta bem... Exatamente. Desafiadora. Exatamente. O que é que te desafia e motiva a administrar uma instituição de ensino? Então, o que me desafia, os principais desafios que enfrentamos hoje, em pleno século XXI e pós-crise sanitária, é justamente lidar com as pessoas, com o relacionamento. Porque muitas vezes o aluno não está enfrentando um problema acadêmico, pedagógico, que seria a principal função da escola, o pedagógico. Perfeito. Mas sim problemas no entorno dele. Então é um desafio que temos fechado parcerias. Para o ano que vem, por exemplo, estamos com o Rossandro, com o Educa Mais, justamente voltado ao socioemocional. Estamos com material, somos exclusivos ali na região com esse material para justamente ir além, continuar indo além da sala de aula, ajudando as famílias e criando os bons relacionamentos. E o que motiva é justamente isso, é poder fazer a diferença na sociedade, no nosso meio, e em poder ajudar realmente. O Colégio Leão da Barra é um propósito de Deus, pois começou com minha avó. Minha avó tem, graças a Deus, tem 93, 94. Dona Dulce. Então... Fui aluno lá no Souza Leão do IPSEP. Sim, um ex-aluno, tá vendo? Isso. Então, é um propósito de Deus, realmente, dar continuidade a esse desafio, a essa missão. Que o que motiva é realmente fazer um bom trabalho e ajudar mais pessoas. Maravilha, Tiago. Bom demais. Vamos para a pergunta aqui. É possível falar de cliente, experiência, eficiência e resultado dentro de uma escola sem transformar a educação simplesmente em negócio? Então, o que está ocorrendo, no mercado? Muitos fundos aí, bilionários, estão comprando escolas. Já tivemos interesse, inclusive, como a família também. E, no meu ponto de vista, as empresas, escolas, que têm uma história, que, pelo menos na nossa região aqui, muitas são empresas familiares, Perfeito. Então tem uma história, tem um propósito,
do que realmente tratar a escola como um negócio para lucrar e o aluno ser mais um número ali na sala. E pouco importa o que a família acha, pouco importa o que ele está passando em casa, os problemas sociais dele. Eu só quero que ele aprenda, forme ele e meu nome esteja lá em primeiro lugar no Enem e pronto, só isso. Então, assim, o principal papel de uma escola precisa ser a formação do aluno para a vida. E hoje em dia, por exemplo, onde o conhecimento está na palma da mão, Sim. mais ainda o aluno precisa ser orientado para poder buscar o conhecimento, botar em prática e ser uma pessoa melhor para que o meio que ele esteja inserido seja melhor também. Perfeito. É a questão da preparar o cidadão, né? Sim. O aluno tem que sair um cidadão de bem Sim. ali, que é o resultado mais importante. Você falou muito bem ali, o emocional, né? Hoje em dia o emocional, o pedagógico não anda se o emocional não estiver bem, né? Sim. Então é fundamental. Vamos à pergunta aqui. O que você aprendeu administrando uma escola? Você é administrador, né? Que provavelmente não aprenderia em uma empresa tradicional. Então, lidar com crianças, jovens, porque uma empresa, ela lida com adultos. Isso. Existe uma gestão ali por trás e lida diretamente com o cliente, que é a pessoa que comprou o produto ou está adquirindo um serviço. Já a escola, além de lidar com o cliente, que é o responsável financeiro que está pagando ali, tem que lidar com a família inteira. É cobrança para todos os lados. Então, e ver o aluno como principal cliente. Isso. Porque na nossa escola, no Colégio Leão da Barra, a gente sempre procura o que é melhor para o aluno. Não é o que é melhor para o Colégio Leão da Barra ou o que é melhor para o responsável financeiro, ou a mãe, ou o pai, a avó. Perfeito. É o que é melhor para ele. Então, é esse pensamento. Maravilha. Quando uma família procura uma escola pela primeira vez, o atendimento já faz parte da experiência educacional, ali naquele primeiro contato? Sim, com certeza. Então, hoje em dia, né, com a tecnologia cada vez mais rápido, daqui a pouco as pessoas vão ter acesso, por exemplo, aos computadores quânticos. Isso. Então é muito rápido a informação, né? Tem toda a inteligência artificial. Então, cada vez mais se faz necessário um atendimento de qualidade desde o primeiro contato. Porque se você às vezes está lidando com um cliente, ou um potencial cliente, que é exigente, que ele gosta das coisas rápido, às vezes ele quer matricular naquele momento. Perfeito. Então tem que responder rápido, tem que dar atenção, tem que resolver o problema. E os pais normalmente ali estão com aquela... o serviço de mensageria, ele entrega aquela sensação de imediatismo, né? Então, quando você... A próxima pergunta eu vou até emendar. Sim, aqui. Eu queria até falar um negócio aqui também. Mas fala, que depois eu emendo porque aqui. Teve uma situação recente, por exemplo, não lançamos... desculpa aqui, externamente ainda as matrículas, mas para os nossos alunos, Sim. já lançamos. Internamente. Sempre priorizamos quem está na base. Perfeito. Porque tem turmas que não tem vaga. Se eu abrir para a gente de fora, vai tomar a vaga de alguém. Sim. Então a gente prioriza, lança primeiramente para os nossos pais, né, para os nossos clientes. E teve uma procura via WhatsApp. Sim. Que nós adotamos um sistema bem eficaz. E ela fez uma crítica ali, querendo dizer assim, como foi, criticando por ser por WhatsApp. Sim. Aí eu até fiquei de ligar para essa pessoa, ainda não liguei, tem pouco tempo, acho que tem umas 2 semanas. E eu não lancei a matrícula ainda, vou ligar quando realmente lançar. A gente está previsto lançar agora em setembro para os novatos. Mas eu ainda vou ligar, porque assim, hoje em dia, qual a grande empresa que não tem um sistema de mensageria? Pois é. Você vai falar com
telefonia, as operadoras de telefone, você vai falar com o sistema bancário, qualquer banco, você vai falar com Plano de saúde. plano de saúde, e cada vez mais estão ali dentro do WhatsApp, porque todo mundo usa. Todo mundo. 98% É uma dos plataforma brasileiros, né? simples, direta, eficaz, confiável, que se resolve rapidamente em muitas situações. Exatamente. A pergunta aqui que eu ia te emendar, ele tem direito a... Na verdade, tem conexão com isso, que é assim, quanto o atendimento influencia a decisão do pai lá em matricular na escola. O quanto é importante esse atendimento, né? É como você diz, abre primeiro internamente. Quando você abre externo, vem a demanda de quem está esperando ali, porque já conhece o Leão da Barra, quer colocar meu filho, então ele vai querer ali... Ansiedade, a ansiedade e esse atendimento ali rápido e prático, como você disse, isso influencia, imagino eu queria ouvir sua opinião, a influência disso para essas matrículas. Então, para não dizer 100%, 99%. Então, hoje é o básico as empresas atenderem bem. Na situação, assim, que sabemos que as coisas vão ficando mais difíceis com o tempo. Na época da minha avó, era uma situação, do meu pai, do meu filho vai ser outra situação. Então, as empresas precisam ser um dos pilares, né? O atendimento de qualidade. Não só o primeiro contato, mas se manter o atendimento, enquanto tiver o contato com o cliente, se manter o atendimento em excelência, com qualidade, com atenção. Perfeito. Aqui continua nessa questão de atendimento, mas aí fala de canais, né? Hoje temos WhatsApp, telefone, Instagram, e-mail, aplicativo, né? Secretaria da escola, tem muita gente que gosta de ir até lá, né, na secretaria. Como evitar que essa comunicação da escola vire um caos em meio a tantos canais, né? Como é que se evita isso? Ou minimiza isso, né, Tiago? Bem, eu tenho formação também na área de tecnologia, fiz internet e rede de computadores na época do ensino médio, concluí o ensino médio e também fazia na mesma época do ensino médio o curso. Concluí junto ali. Então eu entendo um pouquinho, porque às vezes é difícil quem está olhando de fora, quem não entende muito tecnologia, dizer, isso aí, não tô nem aí pro Instagram, não faz falta, não tô nem aí pro WhatsApp, não faz falta, eu tô aqui na minha empresa esperando o cliente chegar. Isso. Mas no mundo de hoje, e daqui para frente, se faz necessário. Então, se eu tenho um serviço e eu quero captar um público grande, eu preciso estar em todos os lugares, a um baixo custo. Eu não posso contratar uma pessoa só para ficar no Instagram. Uma pessoa gostaria muito, né, de ter vários colaboradores ou empresas até parceiras que conseguissem ali captar o cliente e atender com qualidade. Mas também tem um porém, sai um pouco do controle da empresa. Pois é. Você contratou uma empresa, se você não está vendo ali, é outra pessoa que está fora da sua gestão. Isso. Então, olhando esse lado, a gente vê a Mex como uma solução, a grande solução dos nossos problemas. Legal. Porque hoje, pelo site, pelo website, seja pelo próprio WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, e-mail. Então, vem direto ali para a nossa linha de frente de atendimento, onde fica tudo registrado. No meu celular eu acompanho, tenho acompanhado tudo. Sempre passo... Você sabe que o que gosta do boi é o olho do dono, né? Exatamente. Então a gente tem que estar acompanhando. Muito bom. E é uma forma simples, direta, prática da gestão acompanhar a qualidade e a excelência no atendimento. Muito bom. Essa pergunta é boa, inclusive para você, porque você vende tecnologia. Eu estou sabendo agora, isso é uma novidade, mas é que está falando. Onde você colocaria inteligência artificial amanhã, dentro de uma escola? Na sala de aula, na gestão, no atendimento, como é que você enxerga isso? Então, a inteligência artificial, ela é uma solução.
Hoje, creio que para qualquer negócio é uma solução. Desde um vendedor da praia ali, é uma solução. Se ele quiser melhorar o negócio dele, usar a inteligência artificial. E olhando pelo lado de escola, Tiago, eu vou injetar na sua empresa aí, na sua escola, um benefício, para você usar aí a inteligência artificial. Onde é que você priorizaria? Sim. Na parte acadêmica. Claro, envolve gestão também, né? Sim. Então, além da gestão, que envolve ali na ponta o aluno com a inteligência artificial adquirir mais conhecimento e assim, não falando, você pensa então que vai substituir o professor. Nunca vai acontecer isso. Por quê? Nunca diga nunca, né? Tem gente que fala. Sim, sim. Mas a gente observa países como a Finlândia, a Noruega, são ali o top 3 em educação no mundo. Eles até proibiram dos alunos utilizarem telas. E assim, o que se ensina na pedagogia é que só existe educação com a dialética. Dialética é uma palavra bonita para diálogo, então é a conversa. E para isso se quer afeto. A pedagogia sem afeto, ela é vazia. Não tem como eu aplicar uma pedagogia sem afeto, sem pensar no outro, em como ele está se sentindo, em cativar. Então, até onde eu sei, é impossível uma inteligência artificial sentir, ter sentimentos, emoções. Exato. Ela pode se apresentar de uma forma, por exemplo, ela pode chorar, mas ali é um choro vazio, falso, digamos assim, que não há sentimento, ela não sente dor. Então, com uma pedagogia bem aplicada, né, o professor é insubstituível. Não existe, não tem como. Uma das soluções que eu penso assim, acho que é até novidade aí no mundo, eu acho que não existe nada sem precedentes, que eu penso muito, né, sobre muitas coisas. Então, uma coisa que eu já pensei, por exemplo, é holograma. Então, um professor, ele poderia estar numa sala de aula e o holograma dele está em milhares de outras salas no mundo. Então, é uma tecnologia interessante. Sim. E já existe aí fora, já tem. Existe holograma, mas não aplicado assim a educação, no ensino. Né? Maravilha. Temos 5 minutos ainda, vamos lá. O que toda escola deveria começar a medir? Ou seja, indicadores, números. Então, se fala em CRM, né? Então, é uma ferramenta que é fundamental hoje. Justamente essa captação. Chegou alguém, deu um oi lá, disse que ia visitar, não foi. Foi lá na escola, outra pessoa foi lá, mas não matriculou. Certo. Então, preciso saber, mensurar isso aí. Quantos estão procurando a escola e estão realmente realizando matrícula? Quantos só visitaram? Quantos agendaram e não foram? Quantos efetivaram? Quantos estão sendo retidos? Quantos estão continuando? Né? A retenção também é muito importante. A base. Eu não posso pensar só em novos alunos. Eu tenho que pensar primeiro nos meus alunos. Sim. Para poder pensar em captar mais. Perfeito. Então é muito importante esses números. Muito bom. Essa é boa, porque essa aqui é você pensar e dizer o que jamais não deveria ser automatizado, que não pode ter automatização. É a relação interpessoal. Inclusive eu falei isso hoje lá para os meus gestores. Sim. Temos um gestor administrativo, que é o Alexandre, e a gestora pedagógica, que é a Karina. Inclusive eu falei isso hoje, né? Por incrível que pareça. Eu disse para eles, deixei claro que se o pai quiser falar comigo, ele vai falar comigo. É só agendar. Porque eu atendi um pai hoje sobre matrícula,
E esses grupos de WhatsApp, né? Sim. Aí ele levantou que uma mãe disse que tinha agendado comigo e terminou sendo atendido pelo gestor. Eu digo, ô pai, tá assim, quem quer dizer que o som tá... E ele até disse assim, eu tô aqui, agendei tudo super simples. Eu digo, então, eu acho que tá a comunicação aí que não está fluindo bem. Porque quem quer falar comigo é só agendar. Então, a comunicação, relação pai e gestor, não adianta automatizar isso, né? Isso aí tem que ser sempre humano, tete a tete. Pai agendou, quer falar com o diretor, professor, coordenador, agendar, tem que direto. Relação interpessoal, esse contato. Muito bom. A gente está se caminhando para o final, tenho 2 perguntinhas para fechamento. Se você tivesse abrindo, Tiago, uma escola hoje, do zero, dê um reset aí na cabeça, esqueça um pouco a sua, abrir uma escola do zero. O que você faria completamente diferente das escolas tradicionais? Completamente diferente. Assim, a nossa gestão, a minha particularmente, que é desde a fundação, né, da empresa, sempre pensei em fazer diferente, em inovar. Então, como não pode falar, né, é como se fosse uma nova escola, o que eu faria diferente para começar uma nova escola? Do zero. Bem, seria começar a escola com o máximo de tecnologia possível para facilitar a gestão, facilitar a parte pedagógica acadêmica. Então, seria com uma escola tecnologia... Pensando em tecnologia de ponta o tempo inteiro. Sim. Já tem conexão com a pergunta de fechamento. Foi bom. Na escola do futuro, agora é você pensar lá na frente. Sim. O que a tecnologia deve resolver? Pense numa escola daqui a 5 anos. E o que precisa continuar sendo humano? Daqui a 5 anos. Com holograma, com a IA lá no alto nível, o que é que a tecnologia vai resolver? Isso e outras coisas. Agora, e o que é que continua precisando ser humano? O atendimento. Sempre vai precisar ser humano. Se o cliente quer falar com uma pessoa, ele vai falar. Muitas vezes, quando eu procuro as empresas para resolver problemas, eu procuro logo atendimento humano, porque eu quero, assim, expor. Quando é algo mais simples, no instante se resolve automaticamente. Mas é o que eu preciso explicar com detalhes, o robô ou a inteligência artificial não vai me entender. Eu estou explicando em detalhes ali. Eu ia até dizer, como é que você vai resolver um problema socioemocional de uma criança ou de um pai ali, um problema coletivo deles, com um robô? Sim. Não dá, né? Então pode complementar esse seu raciocínio. É isso, aí o resto da questão da pergunta... Não era isso mesmo, o que é que a tecnologia vai ajudar nesse futuro e o que é que permanece humano, mesmo daqui a 5, 10 anos. Sim. Você matou aí a charada, que continua sendo a relação e o atendimento. Sim. Né? E para frente, manter justamente um atendimento de qualidade. E o que vai ser, acho que as coisas vão ser cada vez mais rápidas e mais práticas. Mas tem que ter sempre o olhar, o afeto, falando de escola, né? Sim. O afeto ali para lidar com as emoções, com o sentimento que a família está trazendo, que o aluno está passando. Maravilha. Tiago, esgotamos nosso tempo, só tenho a te agradecer pela parceria. Obrigado por estar sempre junto com a gente, com a Max. Tiago é um cliente nosso que nos ajuda muito, entende tecnologia, nos dá muitas dicas para a gente evoluir. Agradeço a participação aqui no podcast. Vamos marcar outros e contamos contigo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
Sua escola já implementou a educação digital no currículo? A educação digital não é mais uma opção, é direito garantido por lei. O Programa de Educação Digital Ateste-me conecta conhecimento, cidadania e futuro, ajudando as redes de ensino a formar estudantes mais preparados para usar a tecnologia com inteligência, ética e protagonismo. Por meio de trilhas adaptativas, desafios gamificados, metodologias ativas e avaliações por desempenho, o Programa de Educação Digital Ateste-me auxilia as redes de ensino a adequar seus currículos às exigências do MEC, tornando a educação mais tecnológica, interativa e moderna. Os desafios da plataforma desenvolvem as habilidades digitais valorizadas pelo mercado, como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Cada aprendizado fortalece o letramento digital, aumenta a autonomia intelectual e estimula a capacidade crítica e criativa de estudantes e professores que participam do programa. Totalmente alinhado à Política Nacional da Educação Digital, à BNCC Computação e ao ECA Digital, o Programa de Educação Digital Ateste-me apoia a escola na missão de integrar a educação digital e midiática ao currículo, habilitando as secretarias municipais e estaduais de educação a receber mais recursos do Fundeb, pelo acréscimo das verbas do VAR, Valor Aluno Ano Resultado. Quem se prepara para o futuro começa a agir agora. Programa de Educação Digital Ateste-me. Mais que tecnologia na escola, uma resposta concreta para os desafios da educação digital no Brasil. Agende já uma apresentação gratuita. contato@ateste-me.com. A Cognivox é uma empresa focada em educação inclusiva para pessoas neurodivergentes. Nascemos dentro da universidade a partir de mais de 30 anos de pesquisas. Temos um método patenteado no INPI, que usa videografia e análise interacional. Somos uma política pública que atende estudantes, suas famílias, professores e gestores da Secretaria de Educação. Nosso processo é baseado em uma plataforma tecnológica com o uso aplicado de inteligência artificial e machine learning. Iniciamos com uma análise que emite um parecer psicopedagógico indicando potencialidades e déficits. A inteligência artificial cria uma trilha de desenvolvimento personalizada com práticas pedagógicas em 10 formatos distintos. Através do tablet com conexão à internet, que já faz parte do programa, o estudante começa a evoluir. Acompanhamos esse desenvolvimento através de um estudo longitudinal que fornece indicadores estatísticos e gráficos em dashboards. Complementarmente, fazemos atendimento psicopedagógico da família do estudante para fornecer orientações de como estimulá-lo durante o tempo em que ele está em casa. Fornecemos toda a gestão de dados para a Secretaria de Educação, através do atendimento à Resolução número 50 do MEC. E disponibilizamos um Business Intelligence para a emissão de relatórios e gráficos de planejamento e gestão. Inclusão é, antes de tudo, uma decisão política. Faça contato conosco, nós podemos ajudar a mudar não apenas a realidade da educação especial do seu estado ou município, mas a realidade da vida de famílias e estudantes neurodivergentes. Para ler e escrever com autonomia, toda criança precisa desenvolver habilidades importantes. Falar, observar, lembrar, comparar, contar histórias e perceber sons nas palavras. Essas são habilidades precursoras da leitura e da escrita, e precisam ser ensinadas e acompanhadas passo a passo. A Escribo Sondar avalia essas habilidades de forma lúdica, consistente e ágil, alinhada à primeira infância e à rotina das escolas. A criança participa de pequenos desafios e ajuda os colegas a resolverem situações do cotidiano escolar. Para isso, ela deve falar, tocar, ler, desenhar e escrever em uma folha de papel. Para os estudantes, é uma brincadeira. Para os educadores, são evidências pedagógicas de qualidade. Fica fácil mapear as conquistas de cada criança e saber exatamente onde intervir.
A partir disso, a Escribo Sondar sugere agrupamentos de alunos e ajuda a professora a personalizar o ensino na prática. As evidências se transformam em dados estruturados para que escolas e redes aprimorem as rotinas pedagógicas, a formação docente e os materiais didáticos. Tudo para a tomada de decisões consistentes e eficazes. Cada criança é acompanhada de perto, cada professor ganha clareza para mediar a aprendizagem. E cada rede fortalece sua gestão e resultados. Escribo Sondar. Avaliação lúdica e ágil para impulsionar o aprendizado na educação infantil e a alfabetização na idade certa. Desde a concepção, o ser humano tem a necessidade de se relacionar. E à medida que vamos crescendo, descobrimos novas alegrias e oportunidades em cada relacionamento construído. Independente da idade, todos nós concordamos que a hora do lanche é a melhor hora do dia e a melhor oportunidade para se relacionar. É na hora do recreio que as primeiras grandes amizades são formadas, sonhos são traçados e as primeiras paixões despertadas. Para fortalecer esses laços é que estamos aqui, garantindo que momentos inesquecíveis não deixem de ser vividos por causa das longas filas nas cantinas. Entendemos a importância dos relacionamentos para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, aplicamos esse conceito em todos os nossos processos. A cada novo contato, aplicamos um atendimento 100% humanizado, pois vemos a oportunidade de criar um relacionamento para a vida toda, que rompa os limites do contrato e se transforme em confiança. Assim, trabalhamos, evoluímos, criamos conteúdo, aprendemos, desenvolvemos novas soluções, mas também aperfeiçoamos as que já existem. Simplificamos tarefas e ajudamos empresas, famílias, você, a usar o seu tempo naquilo que realmente importa, as pessoas. Lanche Card. Somos a Libro Educação, uma empresa especializada em criar soluções tecnológicas para o segmento educacional. Desenvolvemos soluções integradas e personalizadas com a marca dos nossos clientes, valorizando o DNA de cada um deles. Nossa equipe multidisciplinar, com ampla experiência na área de educação, cria ferramentas para a comunicação escolar, gestão e distribuição de conteúdos, correção de redações por meio de inteligência artificial e ensino adaptativo com a aplicação de simulados. Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Albuquerque, da Libro, e a gente está tendo o prazer de receber aqui uma empresa de tecnologia paraibana que fez alguma coisa que eu acho que vocês vão gostar de conhecer. Eles estão trabalhando especificamente com a área de educação na rede pública e tem objetivos muito fortes estabelecidos e parece que eles são realmente de conquistar recordes. Eu tenho aqui comigo o professor Eric, diretor pedagógico da Estudo Play, essa empresa paraibana, e o Diego, que é o diretor de operações dessa mesma empresa e que estão aqui para contar para a gente como é, o que é que a Estudo Play faz, o que é que ela tem como missão e como é que ela está conseguindo atingir isso. Nós somos uma empresa vocacionada para as redes públicas de ensino e desenvolvemos soluções educacionais integradas com ferramentas tecnológicas para desenvolver as aprendizagens dos estudantes e permitir que essas redes tenham melhores performances em avaliações de larga escala, como o SAEB, o Enem, e também temos a preparação para o Exame Nacional de Certificação de Competências, o ENSEJA Nacional, e por sinal a prova vai ser agora, no domingo, vai ser aplicada tanto para a etapa do ensino fundamental, anos finais, como para o ensino médio, e é sempre partindo daquele pressuposto de que a tecnologia tem de estar a serviço da pedagogia. Então, aliando o que há de melhor de tecnologia, de ponta, de inovação,
mas não esquecendo que a prioridade é o aprendizado, é trazer melhorias para o processo de ensino e de aprendizagem, fazer com que professores tenham ferramentas que facilitem o seu dia a dia, que permitam que esse professor pense mais estrategicamente sobre as suas ações e que ele se livre muitas vezes de um trabalho braçal que seria extenuante, como por exemplo o caso da correção da redação que a gente vai falar daqui a pouco. Então essa é a proposta, tecnologia aliada à pedagogia a serviço de uma educação de excelência. Perfeito. Diego, e hoje vocês estão fazendo isso para quantos alunos, para quantas pessoas? Como é que está esse projeto hoje? Muito obrigado pelo convite, viu, Alexandre? Um abraço a todo mundo, muito bom participar aqui com vocês. É uma honra estar aqui. E sim, a sua abertura fala muito sobre recorde, sobre o que a gente vem fazendo na educação. Mais do que, como ressaltando o que o professor Eric disse, que é aliar a tecnologia com a pedagogia, é a transformação de vida na ponta. Então hoje, a gente, depois de uma larga aplicação em alguns governos estaduais, como Minas, como Rio, a gente conquistou o prêmio o recorde do Guinness em uma das partes da nossa ferramenta, que é a correção de redação por inteligência artificial. Para traduzir de forma bem simples, como que isso funciona? Você tem uma folha pautada que o estudante escreve manuscrito, aquela redação para o Enem, e aí com uma foto que ele tira, com 1 minuto e meio, 2, ele traz a resposta como similar a um corretor do Enem, com acurácia muito alta, 95%, 96% é a variação da acurácia de correção. E hoje a gente atende a 750 mil estudantes da rede de Minas Gerais, fora os quase 2 milhões de usuários que já tem na nossa base, especializado, focada em educação pública, porque a gente entende que essas ferramentas que auxiliam o professor no processo de aprendizagem, no processo de ensinagem, né, que a gente diz, que a inteligência artificial e toda a tecnologia, ela é ferramenta, ela não é protagonista, ela é sempre ferramenta que auxilia as redes, tanto em dados quanto gestão, que traz esse universo aí de possibilidades. E dentro do recorde, nós corrigimos um montante de 461 mil redações no período de um mês. A grande magnitude desse número não são as 450 mil redações. Isso representa 5 milhões de redações só no estado de Minas Gerais no período de um ano. E o que são essas 5 milhões de redações elas representam? Elas representam estudantes que pararam para escrever numa folha de papel 5 milhões de folhas de papéis. Foram escritas. Fantástico, e quando você escreve, você melhora, você pratica. E a nossa tecnologia, a gente sabe que IA parece muito distante da ponta. E uma das coisas que a gente preza, que é uma coisa que a pedagogia, que o professor Eric pode falar um pouco melhor para a gente, é conseguir trazer essa alta tecnologia com uma pedagogia perfeita, exemplar, né, vamos dizer assim, com alta pedagogia também, por meio de papel e caneta. Que é onde realmente você consegue chegar na ponta, onde não tem dispositivo, onde não tem conectividade, que é uma realidade das escolas hoje como um todo, né? Perfeito. Ô, Eric, e se fossem os professores para corrigir 5 milhões de redações, provavelmente eles não conseguiriam, né? O que é que isso muda, então, na performance do aluno? Quando você chega lá e dá uma ferramenta que ele pode escrever, reescrever, mandar uma, mandar outra e mandar 5 milhões de redações. O que é que isso muda na performance desse aluno? A gente tem um ganho que é em duas frentes, tanto para o professor como para o estudante. Esse ganho de escala, ele representa um avanço significativo para o fazer pedagógico do professor e também para o estudante. Quando a gente pensa no professor, é o professor que não vai estar ali escravizado por correções intermináveis de redação e que seria humanamente impossível a ele conseguir dar conta de todo esse volume. E se ele ainda assim, com muito esforço humano, o fizesse, eu não teria a qualidade da correção. Então o professor, quando ele vai corrigir 100 redações, a centésima não tem a mesma qualidade da correção da primeira, se eu considerar que elas foram corrigidas ininterruptamente, né? Então tem o ganho de escala para o professor, que vai ter o relatório com o desempenho dos estudantes, aí faz a correção com base nas 5 competências que são avaliadas pelo INEP, do texto dissertativo argumentativo, e gera os relatórios individuais por estudante e o relatório por turma. Isso vai permitir ao professor que tenha acesso a quais são as potencialidades dos estudantes daquela turma e quais são as dificuldades. E a partir daí, com esse mapa em mãos,
ele vai estrategicamente planejar as suas ações pedagógicas para que as intervenções em sala de aula sejam mais efetivas e tragam resultados de fato. Esse é o ganho para o professor. E para o estudante, que muitas vezes na rede pública, o estudante passa o ano sem ter a oportunidade de produzir um texto ou de produzir com uma certa constância, porque ele não vai ter o retorno, ele não vai ter a devolutiva daquela correção, ele tem a oportunidade de produzir diariamente, de produzir semanalmente, de produzir mensalmente, de acordo com a sua conveniência, com o seu planejamento de estudos. Ele vai ter a oportunidade de praticar a produção textual e de receber a correção, o que é mais importante. Não é uma correção meramente classificatória, que estabelece apenas uma nota, mas é uma correção que a gente costuma chamar de uma correção textual interativa, ou seja, é uma correção em que a IA ela produz comentários sobre os pontos fortes, os pontos fracos, inclusive adentrando a microestrutura do texto, em questões como o desvio de concordância, o desvio de ortografia. A IA identifica esse desvio, já reporta no relatório para o estudante, e a partir daí ele vai ter a noção. O professor vai saber que ele está com dificuldade de ortografia, ele vai saber que tem dificuldade de ortografia, isso vai potencializar as atividades que nós chamamos de autoaprendizagem, ou seja, o estudante no exercício da sua autonomia e do seu protagonismo, são palavrinhas-chave aí da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Quando se fala em juventude, especialmente no ensino médio, são duas palavras muito fortes, né? Muito emblemáticas, o protagonismo e a autonomia. E necessária, né? Porque esse cara vai estar no ambiente de trabalho, ele vai estar na universidade, ele não pode estar sendo conduzido a todos os instantes, ele tem que adquirir realmente a capacidade dele mesmo gerar o seu aprendizado. E ele consegue fazer isso na ferramenta. Ele mesmo escolher uma redação e corrigir e fazer isso rodar? Ele não pode, ou depende sempre do professor? Olha, depende do estudante, depende do professor, depende da rede. Nós temos vários formatos. Nós temos as produções direcionadas, é quando a rede estabelece um tema para todos os estudantes produzirem dentro daquela proposta, com os mesmos textos motivadores, com aquelas mesmas regrinhas que estão ali naquela cartilha. Nós temos a possibilidade de o professor autonomamente em sala de aula trabalhar um tema e explorar a produção com aquela turma específica. E ainda temos a terceira possibilidade, o estudante com um tema livre ou acessando o banco de temas da plataforma, ele faz a produção e tira a foto a fotografia da produção, a IA vai gerar uma correção comentada para ele, com isso ele vai ter noção de quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos e prosseguir nos estudos. Vale salientar, professor, eu queria que você trouxesse também aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que a IA ela não trabalha sozinha sem o professor, né? Que também tem um pool de professores atrás para poder ir fazendo todo esse ajuste, não é? Todo esse trabalho de controle de qualidade é acompanhado por uma equipe de especialistas, profissionais com uma larga experiência em correções, inclusive pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Perfeito. Anísio Teixeira, que é quem organiza o Enem, e que fazem o controle de qualidade, ou seja, vão recorrigindo algumas redações e sinalizando para a própria IA alguns mecanismos para que essa correção esteja cada vez mais otimizada, tenha cada vez mais excelência. E falando tecnicamente, a gente sabe que a IA ela tem um autoaprendizado. Quanto mais redações a gente vai corrigindo, mais ela vai se aprimorando. E quando a gente chega numa escala como essa, de dentro de um ano, você identificar quantos milhões de As, letra A, foram escritas nessas folhas e que isso está num banco de dados que você realmente identifica que aquilo dali é um A. Ou seja, ela tem um aprimoramento tão grande que a gente começa a trabalhar com acurácia de 95, 96 e aí vai tendendo a chegar próximo do 100%. Perfeito, Diego. Diego, e eu vi um vídeo de uma aluna de Minas, se eu não me engano, falando do que foi para ela participar desse processo. Esse vídeo me emocionou muito, um evento que vocês fizeram lá na época do Guinness Book, do livro dos recordes mundiais, está conferindo a você esse certificado, e ela falou do quanto foi importante ela melhorar a nota da redação. Se eu não me engano, ela disse que estava com a nota de redação que não passava de 700, e aí usando a ferramenta ela chegou no próprio Enem a tirar uma nota em torno de 900. E também matemática, que ela disse que era a dificuldade dela específica e que ela também conseguiu a nota que precisava e que nunca tinha atingido usando a ferramenta. Porque não é só a redação que vocês têm. Vocês têm simulados, tem outras
formas do aluno melhorar em todos os aspectos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi esse impacto, como é que vocês estão observando esse impacto no resultado das redes que vocês estão assistindo, não só por grandes números que eu também vi, números impressionantes lá de Minas, mas também desses depoimentos de alunos que são fantásticos. Para mim é o que justifica todo o trabalho da gente, é chegar um aluno e dizer, olha, graças a isso, a vocês, eu consegui chegar lá. Para a gente isso passa de a premissa por que a gente está aqui, por que a gente trabalha, né? Na crença da transformação de sociedade e de vidas. E teve um relato emocionante, que é o relato dessa estudante, mas assim como elas, a gente tem vários relatos que a gente tem dos estudantes da rede, que fala que o que eles precisam é de oportunidades, ferramentas e oportunidades de serem vistos. E tem um dado muito interessante, que aí a gente traz para a questão de transformação de vida. No primeiro simulado, que é onde começa todo o nosso projeto, é um diagnóstico de todo mundo, a gente faz um simulado físico em cada escola, nominal para cada um dos estudantes. E esse instrumento, depois dele, ele gera uma trilha personalizada para cada um dos estudantes. Mas o grande impacto que teve em questões de números para a gente foi que, no primeiro simulado que a gente fez, no primeiro ano que a gente estava dentro de Minas Gerais, foram 155 mil estudantes que fizeram a prova. E para nossa surpresa, e para da rede como um todo, a gente cruzou as notas dos estudantes nesse simulado, que tem uma régua similar à do Enem, com qual seria a nota de corte para passar em pelo menos um curso de universidade pública dentro do estado de Minas Gerais. E pasme, a gente chegou no número de 150 mil estudantes que fizeram a prova, esse simulado, 93 mil estudantes tinham nota suficiente para passar em pelo menos um curso de universidade pública dentro do estado de Minas Gerais. Isso, quando você olha essa realidade, é você chegar para o estudante e falar assim para ele, você consegue. Isso que está acontecendo aqui, essa universidade que anterior a gente acreditava que seria só para quem tinha oportunidade, para quem faz um cursinho particular ou para quem é proveniente de escola particular, ele olha para aquilo e fala assim, eu posso. E nesse mesmo período a gente fez um diploma, um certificado de participação no simulado para cada um dos estudantes, falando assim, Ana, Beatriz, você da escola tal, com a sua nota no simulado, você passaria em Geografia em Alfenas, em Física em Formosa, e a gente fez uma lista de cursos de onde ela passaria. Então, quando ela pega esse diploma e certificado na mão e chega em casa e mostra, olha pai, do jeito hoje, se eu tivesse feito a prova eu estaria dentro de uma universidade pública, você gera exemplo. E quando você gera exemplo, o pai olha aquilo e fala, filha, você não vai trabalhar, você vai estudar. O seu irmão mais novo vai estudar, porque acaba até a evasão, né? Exatamente. Que é o grande problema das redes públicas nessa área do ensino médio. O aluno sai para trabalhar, mas se ele vê que se ele pode melhorar a vida, pode melhorar a vida da família, então aquele esforço vale a pena. E acho que foi isso que essa menina refletiu. Exatamente, né? o testemunho dela foi eu esse. Eu chorei quando ouvi ela falando, eu entrei no curso que eu queria, na UFMG, que eu achei que não era para mim. A nota dela estava em 480, 500 mais ou menos, quando ela começou a praticar as redações, e ela falou para ela mesma, eu vou praticar redações frequentes, eu não vou só depender das redações da rede, que já é um ganho gigantesco, você ter produção textual mensalmente na rede toda. Ela falou, eu vou fazer as minhas periódicas, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e aí ela fechou a nota por volta de 800, 900, não foi? 880. 880 a nota dela, e isso foi primordial para ela passar no curso que ela queria. 880, é fantástico, é fantástico. É uma nota que é difícil de atingir um aluno da escola privada e é mais fantástico ainda de onde ela saiu para onde ela chegou em apenas um ano. Né? E você percebe que é uma questão de oportunizar a ferramenta, porque o potencial está ali dentro, o potencial existe, ele está dentro desses estudantes. Você precisa só oportunizar isso. É, fantástico. Me diga uma coisa, e para a área municipal, porque vocês estão falando muito de estados, mas para a área municipal, prefeituras que trabalham com mais o ensino fundamental 1, também ensino fundamental 2, os anos iniciais. O que é que tem aí? O que é que a Estudo Play está planejando para essa área? Bom, nós temos para as redes municipais
a um projeto chamado Maratona Saeb. Maratona Saeb é um projeto que envolve o livro chamado de Figital, porque ele vai aliar o físico ao digital. É um livro físico com um dispositivo digital integrado e que abarca todo um projeto pedagógico, tem a finalidade de desenvolver as aprendizagens dos estudantes, sobretudo na área de leitura e do letramento matemático. Que o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, de forma censitária, avalia os componentes de língua portuguesa e de matemática a cada 2 anos. Então, em 2027, nós teremos a aplicação do SAEB. É um produto extremamente inovador porque ele traz no seu dispositivo digital todo um conjunto de videoaulas, acesso a livros paradidáticos, acesso a formações para o professor, toda a parte de apoio dentro do pensamento computacional para atender a BNCC, né? E além de outras ferramentas com funcionamento offline. E a gente parte daquela premissa de que a tecnologia ela precisa promover a equidade, ou seja, democratizar a educação e não segregar. Por muito tempo a tecnologia foi entendida e ainda vem sendo praticada como uma ferramenta que produz exclusão, segregação. Uns têm, outros não têm. E a empresa parte da premissa de que é por meio da tecnologia, ela não vai ser o fim em si, ela não vai ser o resultado pretendido, mas ela vai ser o mecanismo por meio do qual a educação vai chegar com qualidade a todos os rincões. Então, se eu tenho uma ferramenta que funciona offline e que vai dar ao estudante acesso a todo um conjunto de videoaulas, de preparação para o SAEB, a parte de pensamento, de lógica computacional, ele vai poder exercitar, entender um pouco dos mecanismos, né, dos conceitos, das premissas da chamada educação digital, tudo embarcado em um dispositivo que funciona offline, ou seja, na zona rural, numa comunidade quilombola, numa comunidade ribeirinha, eu vou ter uma mesma aula que está ali propagando conhecimento para diferentes perfis de estudantes, perfis sociodemográficos, perfis socioeconômicos, perfis étnico-raciais, com a mesma qualidade, com a mesma excelência, com a mesma qualidade de ilustração, porque são aulas extremamente ilustradas, dinâmicas. Então tem ali um professor de excelência que está numa escola de elite, né? Está ali trabalhando numa escola da rede particular de elite, ele está ministrando aquela aula de qualidade para o estudante que está na escola de elite e que está na escola pública vai ver a mesma aula. Não que a aula da rede pública não tenha qualidade. Tem qualidade, mas são qualidades diferenciadas. E a gente tem com esse projeto, a gente tem a oportunidade de padronizar, de entender que existe uma diversidade, cada escola tem sua realidade, cada escola tem seu contexto, cada escola tem seus desafios e seu corpo docente. Mas na hora de avaliar, a régua é uma só para todo mundo. E é nessa hora que a gente chega com a tecnologia dizendo, olha, existe esse padrão e é buscar a unidade na diversidade, respeitando, logicamente, a diversidade e a necessidade de cada um. Mas trazer essa linguagem do que é o SAEB, do que é a avaliação de larga escala, de fazer o estudante entender como é a prova do SAEB, dele ganhar essa vivência e, como consequência, a escola vai performar melhor e vai ter as garantias aí financeiras de VAA, ICMS educacional, por conta das condicionalidades que existem, não é, que impõem a necessidade de crescer na aprendizagem e no combate às desigualdades educacionais. E com essa ferramenta a gente tem essa possibilidade de combater. E isso vai trazer mais recursos para o próprio município, né? Na medida que você melhora essa performance, os recursos também que você recebe melhoram. E o professor lá também pode usar isso numa sala de aula invertida, usando aquela ferramenta para o aluno dar uma olhada no vídeo antes. Ele talvez não quisesse ler o livro todo antes do começo da aula, mas se ele pudesse assistir uma aulazinha rápida e depois ir para a sala de aula com o professor, ele vai já chegar lá com outra condição de desenvolvimento, né? E quando é que a gente vai conseguir começar a ver isso aí funcionando? Quando é que essa coisa vai estar sendo lançada aí, Diego? Vocês já estão mostrando isso para alguém? Como é que está esse processo? A premissa da empresa é levar alta tecnologia de forma acessível. Então, assim como a gente fez no processo do Enem, que já é um produto muito testado e aprovado e difundido aqui já no Brasil, a gente teve esse desafio. Como transformar todas as ferramentas e tecnologias embarcadas aonde já deu resultado, que é na prova do Enem, como é que eu posso trazer isso para as outras avaliações também? Daí surgiu esse livro,
Só que a dificuldade no país como o Brasil, o país em desenvolvimento, é que a gente também não tem uma infraestrutura muito grande na ponta. A gente até tem a escola conectada, mas você ter internet na escola não significa você ter internet para os alunos da escola. Porque se você tem um dispositivo, se no mundo ideal todos os 40 estudantes daquela turma tivessem um celular bom para assistir um streaming ou uma aula dessa virtualmente por meio da internet, a internet da escola poderia não suportar todo mundo assistindo ao mesmo tempo. Entendendo o problema de infraestrutura e a necessidade, assim como o professor falou, de levar uma aula padronizada para todas as regiões, inclusive as ribeirinhas, inclusive as regiões rurais, a gente trouxe essa premissa desse dispositivo, que é ser offline e toda a infraestrutura necessária para o estudante está embarcada dentro do seu livro. Sem dispersão, sem foco em rede social, sem acesso à internet, assim como a lei também hoje não permite o uso de celular em escola, essa tela ela é permitida porque ela não tem esse tipo de distração. Então, como isso é um produto recente, a gente acabou de terminar a patente dele, um patenteado, criado, desenvolvido por nós para atender a essa necessidade, a esse desafio, a gente começou a apresentar e está sendo um sucesso. Várias redes já estão pedindo, encomendando isso com a gente, porque ele não é apenas um livro digital. Ele também é composto para a parte de gestão, como diretores de escola, coordenadores pedagógicos e professores, um pool de ferramentas que auxilia, novamente, não substitui, não é para ser protagonismo. A tecnologia vem como ferramenta para auxiliar no dia a dia. Então, aquele exemplo que o professor deu, de que o professor de português chega hoje no ensino fundamental ou no Enem, que é cliente da Estudo Play, do estado, do município, ele chega em sala de aula e fala: gente, eu quero que vocês escrevam agora uma redação sobre a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Na primeira aula ele vai dar a Rússia não, senão é bomba atômica. E o Irã. O Irã, Ou então a guerra fiscal comercial entre a China e os Estados Unidos. A gente fica no termo do dinheiro. Aí ele escreve na primeira aula, na mesma hora o professor tira uma foto, com 3 minutos ele já tem a correção, então na segunda aula ele já pode avaliar o texto, você tira o trabalho braçal do professor. Então, como levar isso para a ponta é você conseguindo ter isso em papel e caneta. E esse é o grande segredo do nosso livro, é você levar a estrutura que precisa de forma offline na mão de todos os estudantes. Muito bom, Diego. Ô professor Eric, além desse trabalho, dessa autonomia que vocês dão para os alunos e dessa instrumentalização toda, vocês investem muito também na formação dos professores da rede, né? Eu vi que vocês fazem um trabalho fantástico de explicar como usar melhor aquela ferramenta, depois dão uma devolutiva sobre cada resultado. Como é esse engajamento do professor nesse processo? Nenhuma política educacional será eficaz se não tiver o professor como seu principal aliado. E nós partimos desse pressuposto, de que qualquer ação, seja ela digital, seja o próprio uso do livro físico, se o professor não, a gente costuma usar a expressão, se ele não comprar a ideia, aquele projeto não vai ser bem executado. E como consequência não vai ser fidelizado. Então o diálogo permanente com os professores, antes da implantação, desde a apresentação do projeto, quando nós chegamos às secretarias municipais, temos a oportunidade de conversar com gestores, com técnicos, nós sempre deixamos claro que a ideia é facilitar a vida do professor, está ali como um coadjuvante, a ferramenta é uma coadjuvante, o professor é o protagonista de um lado e tem o estudante como protagonista do outro lado. Então a nossa ideia é manter o diálogo permanente, sempre com formações online. Algumas formações são presenciais. As devolutivas pedagógicas, a partir da aplicação de um determinado instrumento avaliativo. Então, aplicou-se um simulado, é feita toda a leitura pedagógica dos dados, porque número nem sempre de estudo, a gente precisa interpretar os números pedagogicamente, conversar com os professores e sempre estando à disposição para auxiliar o professor a ter o melhor trabalho possível na sua prática diária de sala de aula.
Então, são formações online, formações presenciais, as evolutivas pedagógicas, em que a gente conversa sobre os resultados dos simulados, e algumas surgem com a necessidade da rede. Vou citar um exemplo agora de uma rede. Uma determinada rede estadual nos demandou que fizéssemos formações sobre a correção da redação do Enem. Porque ela percebeu que os professores estavam sentindo aquela necessidade de dominar a grade de correção do Enem e as matrizes de correção, até para aplicarem em sala de aula quando eles forem fazer o trabalho com o desenvolvimento das 5 competências. Eu acho que foi você que me disse que os corretores do próprio Enem têm um nível de divergência de notas altíssimo, que necessita a terceira correção. Eu não lembro o número exato, mas tem um número bem grande, né? Tem. No último Enem, agora, 2025, de pouco mais de 3 milhões de redação, 1 milhão e pouco foram corrigidas, de redações foram corrigidas pelo terceiro avaliador, ou seja, a média de 33%. A cada terço das 3 redações, isso. Os corretores divergem entre si acima de um limite. O que é que acontece? O dado é o seguinte, a cada 3 redações, uma apresenta discrepância, não é nem divergência. É uma divergência de nota considerada alta, acima de 100. Exato. Então, se a diferença for acima de 100, ela é considerada discrepância e vai para o terceiro avaliador. Então, a cada 3 redações, uma vai para o terceiro avaliador. No caso da divergência, o número é maior. Porque se, por exemplo, a nota for diferente em 40 pontos de um corretor para o outro, as duas são validadas pelo sistema. Então, igualdade de nota hoje no Enem, o Enem 2025, 24 deu perto disso, mas 25 o número foi cravado, 20%. Então, a cada 10 redações, 2 apresentam a mesma nota. Então, 20% tiveram a mesma nota. O resto ou foi diferença, divergente, ou foi discrepância. Né? Então, existe isso porque, por mais que os critérios sejam objetivos, o avaliador é humano. Então, acontece de, numa determinada competência, ou em mais de uma competência, divergir o entendimento entre eles, por mais treinados que sejam. Perfeito. É bom ressaltar, na questão dessa formação que você trouxe, Alexandre, que a Estudo Play preza muito por ser parceira da rede que atua. Então, não é um trabalho de entrega ou de plataforma, ou de produto, ou de livro, e a rede vai fazer essa implementação sozinha. Não, a gente pega do começo ao final do projeto e vai entendendo todas as necessidades daquela rede para poder, além de fazer as formações que o Eric citou, a gente entender as peculiaridades de cada uma delas. Porque quando você é parceiro da rede, você também está preocupado com o resultado. E a gente entende que num processo de longo prazo, que educação não existe bala de prata. Você tem que estar fazendo sempre a 4, 5, 6 mãos. E é um processo contínuo, né? Não para nunca, né? E aí a premissa nossa, que graças a Deus tem dado muito certo, a gente, aonde entra, tem ficado muito tempo, porque é um projeto de longo prazo. E quando você realmente traz a rede para a gente, entra dentro da rede, entende as necessidades e se adapta para poder fazer com que ela tenha resultado, você acaba virando uma política de Estado dentro dessas redes, e aí é o que a gente tenta promover aqui, ser parceiro da rede. E essa parceria, Alexandre, só para complementar, ela significa não restringir o nosso olhar e a nossa ação a uma mera relação estritamente contratual, a literalidade, o que diz o contrato, mas é entender quais são os anseios da rede, porque o nosso objetivo é que a rede tenha sucesso. Então acontece, por exemplo, de uma rede nos demandou uma formação na área de TRI. Ora, o contrato não tinha previsão contratual de que haveria oferta de formação em TRI, mas a rede entendeu que os professores precisavam dominar um pouco as noções de teoria de resposta única para entenderem como é que ocorre o processo de avaliação em larga escala. E assim foi feito. Isso tem gerado uma satisfação imensa em nossos clientes, porque essa parceria é sempre buscar a satisfação, independentemente daquilo que esteja estritamente escrito na letra do contrato. Se está lá que eu vou ter que dar uma apresentação sobre um determinado tema, mas o que o cara está precisando é outro. Isso. Como o bom professor que chega na sala de aula e que descobre que o aluno está com a carinha, não sabe somar, ele não pode ensinar a multiplicar antes e esquecer que ele não está sabendo somar. Ele vai, volta, diz, vamos somar aqui e tal, agora tá bom,
vamos aprender a multiplicar, depois potenciação, e vamos ver o que é que a gente segue junto, né? Então, esse pegar na mão é muito importante. Eu acho que boa parte do sucesso desse negócio se deve a isso. Saber como chegar ao necessário e não olhar só o que estava programado. E a gente não olha o resultado, porque o processo também faz parte. Quando a gente pensa assim no time do Campeonato Brasileiro de Futebol que está em primeiro, e ele ganhou o campeonato esse ano, e o ano que vem ele ganhou de novo, você está olhando quem está ali ganhando. Será que ele teve melhoria? Mas e o que estava em 17º e no outro ano foi para 8º? Esse teve um processo de melhoria muito grande. E aí a gente começa a falar de desigualdade, de reduzir as desigualdades. Então, por exemplo, resultados concretos do Enem de 23 para 24, pegando a redação como exemplo, Minas saiu de 4º lugar na nota média da redação somente de estadual, de alunos de rede estadual, saiu de 4º lugar para 1º lugar. E isso não é um resultado único e exclusivo do nosso trabalho, é um resultado da parceria que a gente teve com a rede de entender e adaptar as nossas ações para a realidade da rede, porque também não adianta eu chegar com alta tecnologia e falar assim, aqui está a tecnologia. Quando a gente fala em IA, quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que vem na cabeça da maior parte das pessoas é difícil, é complexo, vou ter que programar. Não! O objetivo da tecnologia, ela só traz transformação a partir do momento que ela realmente é acessível e simples. Que é a maior inovação do mundo, que a roda hoje é simples, mas foi a maior inovação do mundo. Então, a gente parte dessa premissa, tem que ser simples e parceiro da rede para que os resultados sejam colhidos, mas não em nome do Estudo Play, porque o resultado é da rede. Quem brilhou foi o Estado de Minas, com o auxílio do Estudo Play. E aquela aluna do Estado de Minas que conseguiu entrar na universidade. Olha, e sair de 14º para 11º é difícil, mas sair de 4º para 1º é mais difícil ainda, porque quem está lá em cima já é aquele atleta que está buscando um centésimozinho a mais e tem que corrigir um detalhe para conseguir aquele 1/100º a mais, né? Então, parabéns por essas conquistas. Eu queria saber o que é que vocês estão planejando. A gente está chegando perto aqui do final. O que é que vocês estão planejando aí para frente? Eu sei que vocês já fizeram ferramentas novas. Também acho que foi uma rede que pediu para gerar provas para a rede, testes para os professores fazerem. Mas tem essas trilhas personalizadas, parece que estão sendo atualizadas também. O que é que tem de novo aí para frente? O que é que a gente vai ouvir falar da Estudo Play ao longo dos próximos meses aí? A premissa nossa é escutar os nossos clientes, que automaticamente as inovações necessárias para redes elas surgem. Então, você quer a melhor consultoria e a mais barata do mundo para uma empresa, escute seu cliente. Escute quem está na ponta, entenda as dores dele e forneça soluções para ele. Automaticamente o processo de inovação vem. Então, as ferramentas que estão sendo desenvolvidas são inúmeras. Algumas eu não posso falar porque a gente está em segredo de desenvolvimento, mas o foco principal é auxiliar o professor e a rede a entender e a melhorar o processo de gestão de informação. A gente fala que diagnóstico, a gente faz muito. Tem muitas avaliações dentro da rede, mas não adianta eu ficar colocando o termômetro no paciente e olhar e falar assim, ele está com febre. Aí passa um tempo, eu vou lá, ele está com febre. Não, mas o que eu vou dar? Qual é a ação que eu vou fazer para a febre baixar? Então, dentre as iniciativas de inovação, como o IA, como um tutor também de IA altamente orgânico, que está vindo aí também como uma possibilidade, a gente está escutando a rede para poder trazer soluções para problemas reais. E aí eu encerro minha fala e queria agradecer a todo mundo também. Passo aqui para o Eric encerrar a fala dele também, agradecendo a oportunidade e pedindo para ele complementar. Bom, sempre pensar que a tecnologia está a serviço de pessoas, de gente. E pessoas têm sonhos, pessoas têm anseios, pessoas têm projetos de vida, pessoas olham para o futuro. E sempre pensando no impacto real que a tecnologia vai causar na vida de cada estudante
e de cada professor, seja melhorando o seu dia a dia, e para o estudante, seja ampliando o seu horizonte, para que ele possa ver uma universidade de portas abertas para ele. E os depoimentos muito nos alegram. Todos os dias nós nos acordamos e nos levantamos, vamos ao trabalho, sempre com aquela alegria muito especial, muito pulsante no coração. Sabermos que estamos produzindo tecnologia não para reificar pessoas, não para coisificar pessoas, não para transformar pessoas em números, mas sim para ajudar essas pessoas a alcançarem os seus sonhos. E tudo isso passa pela educação, que é a maior ferramenta transformadora de realidades, de sonhos e da sociedade. Então, muito obrigado, Alexandre, obrigado, Diego, obrigado a todos que acompanharam esse nosso podcast. Perfeito. Nós temos ainda um minutinho ainda para complementar alguma coisa. E essa sua mensagem, para mim, ela sintetizou bastante o que vocês trouxeram aqui para a gente, da Estudo Play, né? O objetivo final está na criança, está no sonho dela. E esse sonho dessas crianças, essa capacidade de fazer, talvez seja a nossa melhor oportunidade de mudar o país, tá certo? De realmente gerar a transformação que a gente precisa para crescer e não ser eternamente o país do futuro. É na mão dessas crianças que certamente vão estar as soluções que a gente precisa e que o país precisa desenvolver para isso. E aí eu queria dar os parabéns aos dois aqui, tá certo? Sei que vocês não são só dois, são um grupo grande de pessoas. Eu fui num evento de vocês, a quantidade de professores ali que estavam trabalhando, os estúdios de vocês, eu fiquei impressionado. Eu acho que eu já trabalhei na Rede Globo aqui. A Rede Globo Nordeste não tem um estúdio daquele, tá certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, nesses poucos segundos, dessa estrutura e pudesse dar um tchau aí para o nosso assinante que está vendo aí esse podcast. Essa infraestrutura, ela vem... tudo que for em prol da educação é o que gera transformação. Então, realmente, nós montamos uma estrutura nunca antes vista na região. Não sei se no Brasil tem algo parecido para poder unir a tecnologia com a pedagogia com um único objetivo, que é o que, reforçando o que o Eric, professor, falou, acordar todos os dias e trabalhar em prol da educação, porque são as crianças que são o futuro. Mas quem está neste momento nas cadeiras, gerando materiais e oportunidades e ferramentas para essas crianças evoluírem, somos nós, que estamos entre a sua faixa etária dos 25, 40, 50, 60, que trabalham na educação. Então, assim como todo mundo que está aqui neste evento hoje, a gente acredita que a educação é a transformação e que todo mundo tem esse mesmo propósito e é o que nos faz acordar todos os dias de manhã, não é, professor? É isso. Obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui. Foi muito bom ter vocês na Estudo Play. Espero que vocês lá também tenham gostado.